Você já percebeu um detalhe curioso na história de Jonas? A Bíblia conta que ele foi vomitado pelo grande peixe em terra firme, mas como ele chegou até Nínive, se a cidade ficava a mais de 1000 quilômetros do mar mais próximo? Será que a Bíblia errou ou existe um segredo escondido nesse relato que quase ninguém nota? Fica comigo até o fim deste vídeo para descobrir, porque o que você vai ouvir pode mudar completamente a forma como você enxerga a missão do profeta Jonas. E antes de continuar, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo como este. Muita gente lê a história do profeta Jonas e logo pensa, como assim? Ele foi vomitado pelo grande peixe e depois foi parar em Nínive, se a cidade ficava no meio do Império Assírio, a mais de 1000 quilômetros do mar. A geografia bíblica levanta essa dúvida, e não é raro ouvir comentários de que poderia haver um erro no relato. Mas será mesmo que a Bíblia se contradiz? A verdade é que o texto bíblico nunca afirmou que Jonas saiu direto do ventre do peixe, já dentro da cidade de Nínive. O que está escrito é que o grande peixe o vomitou em terra. Esse detalhe muda toda a perspectiva. Não houve um teletransporte divino, mas sim um recomeço no ponto certo, em solo firme, pronto para retomar sua missão. Imagine o choque. Jonas ainda molhado, talvez fraco, mas com vida. Se o peixe gigante estava no Mediterrâneo, é provável que o profeta tenha sido deixado na costa próxima a Jope, o mesmo porto de onde havia fugido rumo a Tarsis. Deus, com sua sabedoria, o devolveu ao ponto de partida, como quem diz, agora vamos tentar de novo, mas da forma certa. Essa distância entre o mar e Nínive, que para muitos parece um problema, na verdade é um dos maiores ensinos do livro. Jonas precisava atravessar a longa caminhada de 1000 quilômetros. Não porque Deus não podia facilitar, mas porque o processo é parte fundamental da restauração. O caminho que dói é muitas vezes o caminho que molda. Por isso, quando pensamos nesse detalhe geográfico, percebemos que não é um erro da Bíblia, mas sim uma chave interpretativa. Jonás não foi levado de carona até Nínive, mas recebeu uma segunda chance de obedecer. E essa diferença aparentemente sutil abre espaço para entendermos melhor o que significa propósito divino, obediência e transformação espiritual. O chamado de Deus para Jonas foi direto ir a Nínive, a poderosa capital do Império Assírio. Essa cidade era conhecida por sua brutalidade, uma metrópole imensa onde o rei da Assíria comandava exércitos temidos. Imagine receber a ordem de atravessar fronteiras e pregar contra os pecados de uma cidade inimiga. Para um profeta hebreu, parecia quase uma sentença de morte. A Bíblia mostra que Jonas não apenas hesitou, ele simplesmente decidiu fugir. Em vez de ir para o leste, em direção a Nínive, ele correu para o oeste. Desceu até o porto de Jope, no litoral do Mediterrâneo, e embarcou em um navio rumo a Tarsis, possivelmente na região da atual Espanha. Era como alguém chamado para uma missão em Brasília decidir pegar um voo para o Japão. A fuga de Jonas não foi apenas geográfica, foi espiritual. Ele tentou escapar da presença de Deus, como se fosse possível se esconder do Criador do céu e da terra. Quantas vezes não fazemos o mesmo? Sabemos o que devemos enfrentar, mas preferimos buscar distrações, atalhos ou rotas de fuga. O problema é que fugir do propósito divino sempre custa mais caro do que obedecer. O profeta Jonas sabia que Nínive representava tudo o que ele rejeitava: opressão, idolatria, violência. Sua resistência tinha uma lógica humana, mas se chocava com a misericórdia de Deus. Enquanto Jonas queria distância, Deus queria aproximação. Enquanto Jonas enxergava um inimigo, Deus via um povo necessitado de arrependimento. É nesse contraste que a história ganha força. Essa escolha de Jonas de embarcar rumo a Tarsis é um espelho para a nossa própria vida. Quantas vezes o chamado parece difícil demais e preferimos correr? Mas a fuga não elimina o chamado, apenas atrasa o processo. Mais cedo ou mais tarde,
Assim como Jonas, todos nós somos confrontados pela voz de Deus, que insiste em nos lembrar do nosso verdadeiro destino. Jonas embarcou no navio acreditando que poderia fugir do propósito divino. Mas logo o Mediterrâneo se revoltou. Uma tempestade violenta caiu sobre a embarcação, assustando até mesmo marinheiros experientes. Não era uma chuva comum, mas um juízo divino em movimento. O navio rangia, as velas rasgavam e a tripulação jogava carga ao mar na tentativa de sobreviver. Enquanto o caos tomava conta do convés, Jonas estava dormindo no porão. Esse detalhe é quase irônico. Os marinheiros, homens que serviam a vários deuses, clamavam por socorro, e o profeta do Deus vivo permanecia apático. Foi preciso o capitão acordá-lo e confrontá-lo, perguntando por que não estava orando. A fuga de Jonas o levou não apenas para longe de Nínive, mas para um estado de indiferença espiritual. Logo ficou claro que a tempestade tinha um alvo. Lançaram sortes e a culpa recaiu sobre Jonas. Ele não negou. Admitiu estar fugindo do Deus que fez o mar e a terra. E com uma coragem amarga, sugeriu a solução: que o lançassem ao mar. O silêncio pesado no ar mostra que ele sabia ser o motivo do julgamento divino. Os marinheiros hesitaram. Tentaram remar de volta, mas o mar só se enfureceu ainda mais. Então, com pesar, eles fizeram o que Jonas pediu e o lançaram às ondas. No instante em que o corpo do profeta tocou a água, a tempestade cessou. O mar ficou calmo e o céu clareou. Era impossível não reconhecer que algo sobrenatural estava acontecendo diante dos olhos deles. A reação dos marinheiros é uma das partes mais bonitas desse relato. Homens pagãos, que no início clamavam a deuses desconhecidos, agora ofereciam sacrifícios ao Deus de Israel. A tempestade foi um meio de transformação, não só para Jonas, mas também para aqueles marinheiros. Mesmo na sua fuga, o profeta se tornou um instrumento para revelar a glória e a soberania divina. Quando Jonas afundava nas águas do Mediterrâneo, parecia que sua história havia chegado ao fim. Mas a Bíblia relata que Deus enviou um grande peixe, um verdadeiro gigante marinho, para engolir o profeta. Para muitos, isso soa como castigo, mas na verdade foi misericórdia. O ventre do peixe se tornou não um túmulo, mas um lugar de preservação. Ali dentro, Jonas passou 3 dias e 3 noites em completa escuridão. Imagine o cheiro, a pressão e o silêncio daquele lugar. Era impossível lutar, impossível escapar. Tudo o que restava era refletir. E foi nesse cenário improvável que nasceu a oração de Jonas. Uma súplica sincera que misturava arrependimento, dor e esperança. O texto bíblico registra palavras fortes. Ele descreve as águas o cercando, a sensação de estar nos abismos, e ao mesmo tempo reconhece que Deus o ouviu. É fascinante como o ventre do peixe, lugar de isolamento, se transformou em altar. Jonás, que havia fugido para não orar, agora encontra forças para se render em plena prisão orgânica. Esse tempo de Jonas dentro do peixe carrega um simbolismo profundo. Mais tarde, Jesus o chamaria de sinal de Jonas, comparando aqueles 3 dias no ventre do peixe com os 3 dias em que ele mesmo estaria no seio da terra, antes da ressurreição. O que parecia tragédia era, na verdade, um retrato profético de transformação espiritual. Arrependimento é isso: ser confrontado, quebrado e depois restaurado. Jonas não saiu do peixe com as mesmas ideias com que entrou. Ele saiu marcado pela experiência, consciente de que não adiantava resistir ao propósito divino. O ventre escuro foi a sala de aula onde aprendeu, de forma dolorosa, que a obediência é sempre melhor do que a fuga. Depois de 3 dias e 3 noites, o grande peixe, obedecendo à ordem divina, vomitou Jonas em terra firme. O texto bíblico não diz que esse lugar era Nínive, e aqui está um detalhe crucial. A cidade assíria ficava a mais de 1000 quilômetros do litoral mais próximo. Ou seja, Jonas ainda teria uma longa jornada pela frente, atravessando estradas e desertos até cumprir sua missão.
Muitos estudiosos acreditam que o profeta tenha sido devolvido próximo ao porto de Jope, o mesmo ponto de onde havia fugido rumo a Tarsis. Essa volta ao início simboliza um recomeço. Deus não apenas salvou Jonas da morte, mas o reposicionou no ponto certo para que pudesse retomar sua missão com obediência e propósito renovados. A caminhada até Nínive não seria fácil. Estamos falando de atravessar regiões áridas, perigosas, cheias de riscos de salteadores e animais selvagens. As rotas mais comuns eram a Via Maris e a chamada Rota do Rei, utilizadas por caravanas de mercadores. Jonas, porém, não era um viajante comum, era um profeta solitário com um chamado pesado nos ombros. Cada passo dessa longa travessia era um lembrete de sua desobediência anterior. Se no ventre do peixe ele experimentou o arrependimento, agora, em solo firme, ele teria que provar sua obediência com atitudes. Deus não encurtou o caminho porque sabia que o processo moldaria mais do que o destino em si. Caminhar era parte da restauração. Imagine Jonas cruzando desertos, sentindo o calor escaldante do dia e o frio da noite, provavelmente juntando-se a caravanas para não ser morto no trajeto. Essa viagem de mais de 1000 quilômetros foi tanto física quanto espiritual. Cada quilômetro percorrido era uma lição viva. Fugir é sempre mais cansativo do que obedecer desde o começo. O processo de restauração de Jonas não terminou quando ele foi salvo pelo grande peixe. Na verdade, estava apenas começando. O caminho de mais de 1000 quilômetros até a cidade de Nínive foi por si só uma escola de aprendizado. Deus poderia ter facilitado, mas escolheu que Jonas sentisse o peso da obediência passo a passo, no calor, na poeira e no silêncio da jornada. Essa caminhada era um lembrete diário de que propósito divino não se cumpre com atalhos. Cada noite solitária debaixo das estrelas e cada amanhecer no deserto serviam para lapidar sua alma. Se no ventre do peixe ele aprendeu a se arrepender, no caminho ele aprendeu a perseverar. Restaurar não é apenas perdoar, é reconstruir com paciência. Muitas vezes queremos que Deus resolva tudo de forma imediata, como num passe de mágica. Mas a Bíblia nos mostra que Ele trabalha em processos. Assim como Jonas foi transformado durante a viagem, nós também somos moldados nas etapas, não apenas nos resultados. O processo de restauração é, ao mesmo tempo, treinamento e prova de fidelidade. É interessante notar que o profeta, mesmo relutante, continuava andando. Isso nos ensina que obediência nem sempre vem acompanhada de entusiasmo imediato. Às vezes, é apenas a decisão de seguir, mesmo sem vontade. Jonas estava descobrindo que obedecer a Deus não é sobre sentir, mas sobre confiar que o propósito dele é maior que as nossas resistências. Esse tempo de caminhada foi o instrumento usado por Deus para transformar um profeta rebelde em um mensageiro disposto. A geografia bíblica, com seus desertos, montanhas e estradas, foi o cenário perfeito para que Jonas fosse moldado de dentro para fora. O processo de restauração não foi rápido, mas foi eficaz, e preparou Jonas para finalmente entrar em Nínive. Depois de atravessar desertos e estradas perigosas, Jonas finalmente avistou a imponente cidade de Nínive. A Bíblia descreve que era uma cidade tão grande que levava 3 dias para ser percorrida a pé. Cercada por muralhas largas, onde até carruagens podiam passar lado a lado, Nínive era o coração pulsante do Império Assírio, símbolo de poder e brutalidade. Entrar ali não era apenas geograficamente desafiador, mas espiritualmente intimidante. O profeta Jonas, ainda marcado pela fuga, pela tempestade no mar e pelo ventre do peixe, chegou carregando não só poeira nos pés, mas também um coração transformado. Ele estava diante da capital do inimigo, pronto para entregar uma mensagem que poderia custar sua vida. Sua pregação foi surpreendentemente simples e direta. Ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Nenhuma parábola, nenhum discurso elaborado, nenhuma tentativa de agradar.
apenas um ultimato. O contraste entre a grandiosidade da cidade e a brevidade da mensagem mostra que o poder não estava nas palavras, mas na autoridade de quem enviou. É curioso pensar que, após uma longa caminhada de mais de 1000 quilômetros, tudo se resumiu a uma frase curta. Mas é exatamente assim que Deus age. Ele não depende da eloquência, mas da obediência. Jonas cumpriu a ordem, e a sua simples presença já carregava a força de um testemunho vivo. Ele era a prova de que a misericórdia de Deus alcança até os mais relutantes. Chegar a Nínive foi mais do que um destino geográfico. Foi o cumprimento de um processo espiritual iniciado no Mediterrâneo, passado pelo grande peixe e consolidado na longa caminhada. Ao pisar na cidade, Jonas não apenas anunciou uma mensagem, ele encarnou um propósito divino. A missão estava em andamento, e os próximos acontecimentos surpreenderiam até o próprio profeta. O inesperado aconteceu ao ouvir a curta mensagem do profeta Jonas. O povo de Nínive não reagiu com zombaria ou resistência. Pelo contrário, houve um arrependimento coletivo impressionante. Desde os mais simples até o rei da Assíria, todos se humilharam diante do julgamento divino anunciado. Foi como se um peso invisível tivesse caído sobre a cidade inteira. O rei deixou seu trono, vestiu pano de saco e se assentou sobre cinzas, um gesto público de humildade e rendição. Em seguida, decretou um jejum coletivo, envolvendo até mesmo os animais. A cena é única na Bíblia: homens, mulheres e até rebanhos, sendo parte de uma mesma clamorosa súplica por misericórdia. Era impossível ignorar a intensidade daquele arrependimento. Esse movimento revela que o coração humano pode ser quebrantado mesmo em lugares improváveis. A cidade, conhecida pela violência e crueldade, agora clamava pela misericórdia de Deus. É um contraste poderoso o Império Assírio. Temido por subjugar povos inteiros, se curvava diante de uma palavra enviada por Deus através de um profeta relutante. A reação de Nínive mostra que a obediência de Jonas, mesmo imperfeita, foi suficiente para desencadear um avivamento. Isso nos lembra que, muitas vezes, não é a força da nossa performance que faz diferença, mas a fidelidade em transmitir a mensagem. Quando a palavra é de Deus, o impacto vai muito além daquilo que podemos imaginar ou controlar. E a resposta divina não tardou, vendo a sinceridade do povo. Deus suspendeu o juízo que havia anunciado. O julgamento divino foi substituído por misericórdia. A cidade foi poupada, e esse episódio deixou registrado um dos maiores atos coletivos de arrependimento da história bíblica. O que parecia o fim se transformou em um novo começo para Nínive. Em vez de se alegrar com o arrependimento coletivo de Nínive, o profeta Jonas ficou profundamente incomodado. Ele havia anunciado destruição, mas Deus escolheu conceder misericórdia. Para Jonas, isso soava como injustiça, afinal. O povo assírio era cruel, inimigo de Israel e não merecia ser poupado. Seu coração nacionalista falou mais alto do que a compaixão. A Bíblia descreve que Jonas chegou a pedir a morte, tamanha sua frustração. Ele preferia ver o julgamento divino cair sobre a cidade do que testemunhar a suspensão do juízo. Essa reação revela um conflito humano muito comum. Queremos graça para nós mesmos, mas muitas vezes exigimos justiça implacável para os outros. Jonas encarnava essa tensão de forma dramática. Deus, no entanto, decidiu ensinar o profeta de um jeito prático. Fez crescer uma planta que lhe deu sombra em meio ao sol escaldante, trazendo alívio temporário. Jonas se alegrou com o conforto, mas logo um verme destruiu a planta e o vento quente o fez sofrer ainda mais. Foi então que Deus o confrontou. Se ele tinha compaixão de uma planta, por que não teria de uma cidade inteira com milhares de pessoas? Esse contraste é poderoso. Jonas valorizava mais sua zona de conforto do que as vidas em Nínive. Deus, porém, mostrou que sua misericórdia se estende até mesmo aos que parecem indignos. Essa lição atravessa gerações,
lembrando-nos de que a graça não se limita aos nossos critérios humanos de merecimento. A misericórdia de Deus sempre vai além. O silêncio do livro no final é intencional. Não sabemos como Jonas reagiu à pergunta divina, porque a reflexão não era apenas para ele, mas para todos nós. A história termina deixando no ar a questão essencial: será que valorizamos mais o nosso conforto e justiça própria ou a vida das pessoas que Deus deseja alcançar? A história de Jonas vai muito além de um profeta relutante e uma cidade arrependida. Ela nos mostra que o processo é tão importante quanto o resultado. O ventre do peixe, a caminhada de 1000 quilômetros, a chegada a Nínive e até a planta que secou fazem parte de um enredo que revela como Deus forma seus servos através de cada detalhe, sem atalhos. O sinal de Jonas foi lembrado por Jesus, que comparou os 3 dias no ventre do peixe com os 3 dias no sepulcro antes da ressurreição. Essa conexão aponta para algo maior, a obediência perfeita de Cristo, em contraste com a resistência de Jonas. Enquanto o profeta fugiu, Jesus se entregou voluntariamente, cumprindo de forma plena o propósito divino. Essa narrativa também nos convida a refletir sobre nossa própria caminhada. Quantas vezes tentamos fugir de responsabilidades, adiando aquilo que Deus já deixou claro em nossas vidas? Assim como Jonas, podemos cair em tempestades pessoais, enfrentar desertos e sentir o peso das consequências. Mas tudo isso pode se tornar parte de um processo de restauração. O arrependimento de Nínive mostra que não existe coração ou sociedade tão distante que não possa ser alcançada pela misericórdia de Deus. Do rei da Assíria ao mais simples habitante, todos responderam à palavra. Isso nos desafia a acreditar que até os cenários mais improváveis podem ser transformados quando há obediência a Deus e disposição em proclamar a verdade. Por fim, aprendemos que Deus não apenas deseja nos usar, mas nos transformar. A missão de Jonas não era só sobre Nínive, mas sobre ele mesmo. E talvez seja o mesmo conosco. Cada ordem divina é menos sobre o que fazemos e mais sobre quem nos tornamos no processo. O propósito divino é sempre maior do que imaginamos e molda tanto a mensagem quanto o mensageiro. Se essa mensagem falou ao seu coração e trouxe novas reflexões sobre a história do profeta Jonas e a misericórdia de Deus, não saia sem agir. Deixe seu like para que mais pessoas conheçam esse conteúdo. Escreva nos comentários em qual parte da história de Jonas você mais se identifica: na fuga, no arrependimento ou na restauração. E se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ser lembrado de que Deus sempre dá uma segunda chance.